Paz, Senhor, irmãos. Então, voltei. Bom voltar à civilização, né? Uma semana no meio da mata, sem internet, sem celular. Sempre bom. Eu gostaria de começar esse relatório abrindo em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim... mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Sabe, quando eu saí daqui, eu achava de que eu chegaria lá, visitaria os vilarejos e iria saber, né, pregar e compartilhar o amor de Jesus. Mas uma das muitas coisas que Deus me ensinou é que, por mais que nós possamos pensar que estamos preparados para algo, não é por nossa própria conta, mas é por capacidade do Senhor. E Ele colocou esse versículo no meu coração, me ensinando de que, me levando de volta para o Brasil, a minha Samaria lá no Amazonas, e me ensinando novamente como que é realmente fazer a obra missionária, como é que realmente compartilhar a palavra de Deus, o amor de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, tá pronto aí, Max? Algumas fotos e vídeos e conversar um pouquinho sobre o povo dos ribeirinhos em que eu visitei. Aí tirei umas fotos para os irmãos poderem ver assim comigo, só algumas, não são todas. Então, o povo ribeirinho são uma comunidade, uma população que a maior parte deles são todos pescadores, são agricultores, caçadores. E a maior parte... Pode ir passando aí, Max? E esse aí é São Sebastião, a vila de São Sebastião. Esse daí é o mais avançado que você vai ver, lá na área dos ribeirinhos. Esse daí tem até televisão, aí tá vendo o povo dos ribeirinhos. Pode passar aí, Max? O que acontecia quando nós chegávamos de barcos, missionários nossos, chegávamos de barcos nas comunidades, outras pessoas de outras comunidades vinham de barco para onde nós estávamos para poder receber o mesmo tratamento, saúde, tratamento de oftalmologista, de medicina, etc. Pode ir passando, Max? E alguns problemas que esses ribeirinhos têm varia de muitas coisas. Por o pobre estado de saúde deles. Muitos deles têm os dentes apodrecidos, muitos deles sofrem de cortes e coisas que eles não recebem tratamento, então eles colocam uma bandeja assim rápida e tal. E espiritual também, como as crianças nascem em uma atmosfera de promiscuidade, onde as menininhas aprendem que para viver bem tem que... Peraí, Max, antes de você tocar isso aí, tem que viver de acordo assim, com o homem em questão de intimidade. E eles acham que somente pela intimidade que eles vão criar uma vida para eles, né? E é muito triste porque também, em vários vilarejos que visitamos, também teve muitas obras de feitiço, feiticeiros lá, sabe, providenciando para o povo. E sendo que esse povo não tem programas de saúde nos vilarejos, muitas vezes eles correm para esses feiticeiros e se enlascam ali espiritualmente, na feitiçaria, na pobreza, na miséria mesmo. Pode passar aí, Max, é o próximo? Não aperta play ainda, não. Esse vídeo aqui foi lá em São Sebastião, quando chegamos lá no barco. Essas duas menininhas que estão sentadas aí, eu estava filmando a cidade e tal, aí me bateu o olho nessas menininhas. Aí um dos intérpretes que viajam conosco para traduzir para os americanos que vêm conosco, ele me falou que essas menininhas aí sempre sentavam aí, quando chegava um barco, em procura de clientes. Essas menininhas de 10, 11 anos... buscando o dinheiro, 25, 35 dólares é o que bastava para pagar essas meninas. Pode tocar aí, Maxwell. Enquanto eu via isso, até que deve ter uma hora aí que eles viram que eu estava filmando, eles aí eu meio que abaixei a câmera assim. Eu vendo isso aí, é uma coisa completamente diferente, gente. A gente falando sobre esse tráfico humano, é uma coisa vendo fotos das pessoas traficando humanos. Mas quando você vê algo assim, face a face, eu posso te dizer que depois desse vídeo eu tive que parar e entrar no barco e chorar um pouquinho. Porque a realidade fora das nossos cages de conforto, de luxo aqui nos Estados Unidos, é algo muito triste, algo que muitas vezes as pessoas ignoram. E o projeto, aí um rapaz aí fazendo o barco dele, o projeto é assim:
Vamos em um barco de... Max, slow down só um pouquinho. Thank you. Vamos em um barco de 3 andares, onde nós dormimos lá o tempo todo em redes. Para chegar nesses vilarejos, viajamos o primeiro dia inteiro de Manaus, 12 horas de viagem até chegar na primeira comunidade, que foi São Sebastião, aquele mais avançado que vocês viram. E dentro do projeto tem vários departamentos. Tem Ministério de Mulheres, Homens, EBF, o oftalmologista, assistência de saúde. E, no final de cada vilarejo, fazemos um culto e oferecemos a palavra de Deus, fazemos um louvor e também entregamos os pacotes familiares, que é as doações que os irmãos me deram. Pode ir passando, Maxwell? Aí você vê que a vida dos ribeirinhos são muito duras. Um senhor de talvez 80 anos, me parece, chefe carpinteiro ali do vilarejo, trabalhando duro, você tinha que ver, pode ir passando. Esse é o nosso barco, onde que nós dormíamos em redes, né? Todos os dias, todas as noites. Então, fizemos EBF com as crianças em cada vilarejo, visitamos, me parece que 5 vilarejos, que eram, os nomes eram Santana, Abacate, Caranatuba e Jacarequara. Em todos esses, e São Sebastião também. E todos esses vilarejos fizemos EBF, pegamos a palavra, pode ir passando, Max? E você via que as crianças estavam realmente interessadas, pode ir passando, em o que nós estávamos falando, né? Flamenguista para todo lado lá. Flamenguista para todo lado. Flamenguista e Santos. Aí jogávamos bola com as crianças. Os bichinhos são bons demais, viu? Bons demais. Pode passar, Max? Aí as mulheres iam com as mulheres, faziam cabelo, pintavam as unhas das mulheres, conversando e compartilhando o amor de Cristo. Pode ir, Max? Aí, vem aí, pintando as unhas. E os homens também, com os homens, iam lá, a gente oferecia para trabalhar junto com eles, até que aqueles barcos aí, esse barco aí, ó, a galera da minha direita aqui, eles se ofereceram para ajudar no barco, sabe? Que aí realmente abre assim, a consciência deles para eles poderem conversar com a gente, para espalhar o evangelho. Trabalho de oftalmologia, dentista, saúde, providenciamos coisas de saúde. E tem também o Ministério de Evangelismo, que íamos casa a casa, não tinha tanta casa assim nos vilarejos, mas íamos casa a casa para conversar com as pessoas. Pode apertar play, Max? Para conversar e compartilhar. Esse senhor na esquerda é o líder desse vilarejo. Eu tive a oportunidade de conversar com ele por um grande tempo e compartilhar o amor de Deus e encorajá-lo a espalhar o amor de Deus para o vilarejo dele. E esse vilarejo era o que tinha influências de feitiçaria, que foi algo muito pesado também, que teve muita transformação de vida ali, teve salvação de almas ali. E naquela noite, quando voltamos para o barco para ir para a próxima comunidade, você via que o inimigo estava furioso, porque todos o barco começaram a passar mal, do nada, assim, sabe? E era coisa tremenda. Aí você vê aí, a gente juntava o vilarejo inteiro, a comunidade inteira, para ter o culto junto com eles, compartilhar a palavra. E uma coisa que eu aprendi com esse povo, que eu fiquei surpreendido, pode parar aí, Max? É a felicidade que eles tinham na simplicidade. Sabe, tantas vezes nós estamos aqui nos Estados Unidos, achamos que estamos de boa, com iPhone, com iPad, com carro, uma casa grande, bonita. Esse povo não tinha nada. Eu acho que a melhor coisa que eles poderiam ter era uma casinha elevada para quando a enchente passasse, não molhava as coisas deles. Mas esse povo tinha praticamente nada. E olha a felicidade no rosto deles. E às vezes nós reclamamos tanto, às vezes nós somos tão miseráveis aqui nos Estados Unidos, reclamando da economia, reclamando que a casa está muito pequena, que o carro está muito devagar, muito velho. E essas crianças, essas pessoas não tinham nada. E ainda você viu o semblante de felicidade no rosto deles. Pode passar, Max. E pode parar aí antes de você tocar, Max? E outra coisa que eu aprendi foi que esse povo é sedento. É sedento pela misericórdia, pelo amor de Cristo. E eles estão esperando para pessoas como nós irem lá e falar com eles sobre esse amor. Você tinha que ver a felicidade do povo quando a gente parava o barco assim no porto deles, abaixava a pontezinha assim para sair do barco, a gente começava a sair, as crianças todas começaram a correr assim, a nos encontrar com sorrisos, gritando. Era uma felicidade enorme. E eles são muito tímidos. Você tem que ter uma confiança assim com eles para eles poderem se abrir.
E depois eu estava sentado, mexendo no meu equipamento de câmera, limpando, esse grupo de criançada veio assim para mim, a gente começou a conversar, começou a compartilhar o amor de Cristo e tal. E eu pedi a eles para cantar uma música para mim, tentar quebrar aquela timidez um pouquinho. E eu fiquei surpreendido com o que eles cantaram para mim. Porque o hino que eles cantaram é um hino cristão, número 1, que eu já fiquei surpreendido com isso. E fala sobre os sonhos. Aí você vê para essas crianças, que sonhos que essas crianças têm agarrado ali em vilarejos que somente são acessíveis por meio de barco. Que sonhos que eles têm para continuar. Mas eles têm uma esperança. E uma esperança que um dia missionários levaram para eles e continuou a crescer neles, chamado Jesus Cristo. Essa esperança foi suficiente. Acabar esse relatório, eu queria tocar esse vídeo. E eu queria também tocar depois um hino com os irmãos, mas depois que tocar esse vídeo aí. Já nasceu com jeito pra super-herói. Amém. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o seu valor. Amém. Tantos recordes você pode quebrar. Você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão. Irmãos, eu posso dizer com sinceridade que depois dessa viagem, o Senhor transformou meu coração, sabe? Eu tenho uma verdadeira paixão por esse povo. E nada disso poderia ter acontecido se não fosse por os irmãos. Porque não era só eu ali compartilhando a palavra de Deus, compartilhando o amor de Jesus, mas foram os irmãos que contribuíram para me mandar lá, contribuíram doações, no entregar de doações para as famílias, para cada família dos vilarejos. Teve uma ocasião, claro que todos estavam indo lá com um sorriso enorme assim no rosto, mas teve uma ocasião que uma mãe, com um filhinho pequenininho no braço dela assim, veio chorando para pegar as doações que os irmãos deram. Porque aí depois, uma das intérpretes teve a oportunidade de conversar com ela. Nunca alguém tinha mostrado tanto amor assim por ela. O marido dela tinha deixado ela, criança, abandonado. E ela disse que nunca tinha sentido tanto amor assim, como ela sentiu na nossa visita ali. E foi por causa dos irmãos. Eu queria agradecer e quero pedir que Deus abençoe. E uma última coisa, antes de passar para o meu tio, para ele falar uma coisa antes de cantar um hino aqui. É uma coisa que eu quero até conversar depois mais bem com a Carminha, mais o pastor. A presidente da companhia de missões estavam comigo na viagem, e ela me aproximou no final da viagem dizendo assim: eu tenho te observado e eu tenho visto algo em você que Deus me indicou. E eu vou ficar no seu pé para formar um grupo lá de Boston para poder fazer essa viagem. Eu queria deixar isso aí solto para os irmãos, depois eu vou conversar bem com o pastor, mas a Carminha, para organizar. E que os irmãos estejam começando a orar em questão disso. Porque eu posso te garantir, por mais que seja calor, mais que tenha muito pernilongo lá, tem bugs, não se preocupa não. Mas por mais pernilongo que tem lá e tal, é uma experiência transformadora. Não só para nós, mas para as pessoas que nós vamos estar tocando. Então comecem a orar, Deus está assim. E comecem a pedir a Deus direção. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o Mitch.
e a toda a igreja que contribuiu. Nós vamos agora ofertar e dizimar, amém, amados? Os nossos dízimos e ofertas. E hoje nós queremos dedicar uma oferta especial para o campo missionário. Nós sempre tiramos a oferta missionária no primeiro domingo, mas hoje, por uma necessidade, a Carminha conversou conosco essa semana, a missionária Valquíria, lá do Níger, não sei se tem uma foto dela aí, ela está grávida, não é isso? E de 6 meses, mais ou menos, aí está o seu esposo, e está numa gravidez de muito risco, e ela tem que ir urgente para o Brasil, e precisa de uma ajuda para a passagem. No caso, nós vamos ajudá-la nesse sentido, porque lá no Níger é muito difícil essa questão, para, né, principalmente estrangeiros, para ganhar neném, e ela está realmente numa gravidez de risco. Nós vamos orar por ela agora, tá certo? E vamos contribuir com os nossos dízimos nesse envelope branco e esta oferta missionária nesse envelope verde, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, amados? Pai, em nome do Senhor, nós queremos contribuir agora com amor, com alegria, os nossos dízimos, nossa oferta. Em especial agora queremos rogar pela tua filha, Senhor, irmã Valquíria, a tua bênção, a tua proteção, saúde nesta gestação, em nome de Jesus. Guarda esta criança, guarda a vida dela, da tua filha, em nome do Senhor, e esta viagem ao Brasil também, em nome de Jesus, ó Pai, e a nossa contribuição possa continuar sendo com amor, com alegria, no nome do Senhor Jesus. Oramos e agradecemos. E cada um diz, amém. Amém. Uma das coisas que eu experienciei... Oh, perdão. A luz aí. Uma das coisas que eu experienciei lá em Manaus, quando eu estava voltando, foi as manifestações que estavam tendo no Brasil, os protestos. E era incrível quanto brasileiro tinha naquele lugar, quantos estavam lutando pelo que eles acreditavam. E eu vi uma profecia que a minha mãe havia me mostrado, uma profecia feita em abril, na Igreja da Lagoinha. Uma pastora americana chegou lá e disse que Deus iria abalar o Brasil, que os principados de corrupção iriam cair por terra. E 3 meses depois isso aconteceu. Irmãos, depois dessa viagem, mais do que nunca eu voltei com a esperança e com a certeza de que eu nasci para ser um revolucionário. Vocês nasceram para ser revolucionários. Nós estamos aqui neste mundo, não é só para viver, curtir a vida, mas Deus nos pôs aqui para revolucionar esse reino de trevas. Eu gostaria de convidar os irmãos agora para adorar comigo, junto comigo, neste hino. Podem ser em pé, pode ser sentado. As long as you worship, I'm good. Tá bom? To the fire down in my soul, I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. You set a fire down in my soul, I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Sing. Set a fire down in my soul, I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. You set a fire down in my soul, I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul, can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul, I can't contain and I can't control. I want more of you, God.
irmãos para ficarem de pé e cantarem assim: Fill me up, God, fill me up, God, fill me up, God, fill me up, fill me up, God, fill me up, God, fill me up, God. Set a fire down in my soul. I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Só igreja. Set a fire down in my soul. Can't contain and I can't control. I want more of you, God. 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 So let it burn. 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 Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. 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 I want more, I want more, I want more of you, God. Aleluia. Ainda em pé, amados, nós vamos continuar louvando a Jesus. Daqui a pouquinho já vamos ter a ministração da palavra de Deus. Como sempre falamos, você não veio assistir um culto, você veio fazer um culto a Deus, adorar a Deus. Não é isso? Então vamos continuar adorando a Deus com alegria, com prazer na nossa alma, no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Amém. Como Deus é bom. Aleluia. Você pode dizer isso? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Por isso que você está aqui essa noite. Porque Ele morreu na cruz. Para poder um dia eu estar aqui. Para um dia você estar aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Que nessa noite possamos tocar o coração de Deus. Sabe por quê? Você cantou, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Então, se você cantou, declare isso nessa noite.
Eu quero mais, eu quero mais. É impossível estar na presença do Senhor sem sentir essa presença tão grande e saber que Ele é bom, o quanto Ele é bom. Aleluia! 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 Declare isso nessa noite. Aleluia! Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Aleluia, aleluia, te adorarei.
Deus é bom. Essa semana, Deus fez algo tremendo. Mais uma vez, como faz toda semana. Há 2 ou 3 semanas, na reunião de mulheres, eu havia pedido oração por uma moça de 17 anos, Sara. E Deus me incomodou a ir visitá-la numa clínica, porque ela havia tentado suicídio, apenas com 17 anos. E na terça-feira, com muita chuva, eu saí do meu escritório e fui para Brockton. Chegando em Brockton, um lugar onde só tinha pessoas se recuperando de vários problemas. E chegando ali, eu vi aquela moça tão linda. E eu comecei a dizer do amor de Deus para ela. E ela olhava para mim, ela já chorava só de olhar para mim. Ela começava a chorar. E eu dizia para ela: Jesus tem vida para você. Porque o sangue dele purifica, lava, transforma, traz vida. O sangue de Jesus muda a nossa história. Jesus só quer uma coisa de você: seu coração. Estava ela e toda a sua família, 4 pessoas ali. E a mulher chegou perto de mim da recepção e disse: você só tem 5 minutos. E eu disse rapidamente: eu não saio daqui sem perguntar para vocês: vocês querem entregar o coração para Jesus? Eu não sabia se eu chorava ou se eu orava por elas, por eles. Quando todos unanimemente disseram: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Foi tão tremendo isso, que eu falei: Deus, o que são os meus problemas diante de uma adolescente, de uma menina de 17 anos tão linda? E às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas e esquecemos do nosso amigo do lado, do nosso vizinho, de quem talvez trabalha conosco. Nós precisamos pensar no próximo, como o Mitchell falou aqui. E essa semana eu estava compartilhando isso com uma pessoa, que a nossa empresa, ela agora vai alcançar outros povos. Porque o que Deus me deu não é meu, mas é do Senhor. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Porque quando você lança para o reino, Deus te dá infinitamente mais, além daquilo que você tem pedido ou pensado. Eu não sei como anda o seu coração, mas uma coisa eu sei: que o Jesus que salvou aquela família é o Jesus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Porque só o que nós precisamos é amar o nosso próximo. Só isso. Você pode declarar isso nessa noite? Porque só o sangue de Jesus pode fazer isso. Eu, Priscila, não posso fazer nada, mas o sangue de Jesus pode. Aleluia. Só esse sangue. Só esse sangue. Aleluia. Aleluia. Vamos dar as nossas mãos? Às vezes o irmão que está do seu lado está precisando tanto de um abraço, de uma ajuda, e você pode declarar para ele: olha, o sangue de Jesus pode te curar nessa noite, pode te libertar. Teu sangue faz o surdo ouvir, Jesus. Teu sangue quebra a maldição, Jesus. Teu sangue cura todo mal, Jesus. Teu sangue traz libertação, Jesus. Teu
restaura o coração. Jesus, teu sangue me leva a perdoar. Jesus, teu sangue transforma o meu pensar. Jesus, teu sangue traz vida ao que morreu. Jesus, e eu creio que és o mesmo Deus de ontem, serás para sempre. Obrigado pela salvação, a libertação, o perdão. Obrigado pela tua graça, a tua misericórdia. Nesta noite possa continuar havendo salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo, vida nova, reconciliação, restauração de vidas, restauração de famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai, graças te damos. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Abençoe
as nossas crianças que também agora serão ministradas com a tua palavra, serão ensinadas, Senhor. Salva crianças, transforma, batiza com teu Espírito Santo as nossas crianças. Em nome de Jesus, abençoa os professores, os assistentes, Senhor, que estarão no Ministério Infantil, Pai. E nós estaremos aqui também ouvindo a tua palavra. Fala ao nosso coração, transforma vidas, Senhor. Salva, meu Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, continua falando, Senhor. Continua manifestando a tua presença através da manifestação e da revelação e da pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te adoramos, ó Deus. Abra sua boca e glorifica a Deus e aplauda ao Senhor bem forte. Mas abra sua boca, abra sua boca. Adoramos a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome para sempre. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe. Ministério de Louvor. Glória a Jesus. Aleluia. Pode se assentar, alegres. Não estamos cortando nada, só queremos ouvir a palavra de Deus nesta mesma alegria, nesse mesmo prazer, nesta mesma emoção espiritual, em nome de Jesus. Pastor Dinarte, vem, amado, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Sua esposa, irmã Norma, eles são originalmente do Rio de Janeiro, mas moram em São Paulo, em Pompeia, e trabalham no Ministério Universidade da Família, que é um ministério que trabalha com a família, com vários ministérios, e aqui trabalhamos também com Homem ao Máximo, Mulher Única, Aliança, Veredas Antigas, em nome do Senhor Jesus. E o pastor Dinarte esteve ministrando esses dias conosco, hoje pela manhã e agora também. Amém, amados? Então as crianças estarão saindo e conosco aqui, adolescentes, jovens e adultos, em nome do Senhor Jesus. Querem recebê-lo com alegria? Dê uma salva de palmas bem bonita para esse jovem. Eu quero agradecer aos irmãos pela acolhida que eu e Norma tivemos aqui, ao pastor Salmão. Eu preparei uma surpresa para o irmão hoje à noite também. Eu não vim com a camisa do Fluminense. Essa foi uma boa surpresa, né? Melhor do que a de manhã. Mas eu quero dizer da nossa alegria de estar num lugar que a gente pode ministrar com tanta liberdade no Espírito, que a gente sente um ambiente tão limpo para a gente abrir a palavra de Deus e pregar e ensinar. Que Deus lhe abençoe, lhe conserve. Você me chamou de jovem, mas você é um homem jovem. Mas o que Deus tem feito através da sua juventude é para a glória dEle. Que Ele te preserve, te conserve. Ministério é luta, é dificuldade. Algumas vezes elas estão tão perto da gente que a gente fica perguntando, Deus, por quê? Sabe, querido, mas o Senhor te conserva no meio disso. É no meio do fogo que você vê o quarto homem, certo? Então firme aí, porque tem mais do Senhor. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado por poder estar aqui. Obrigado, Alex. Né? Alex já deve estar lá ocupado com as crianças. Pela honra, pelo privilégio de poder estar aqui. André, perdão, Alex. Onde eu tirei o Alex? Ainda bem que ele não está aqui, né? Chamei de outro nome, né? O André, pela oportunidade, pelo convite. Aos irmãos que estiveram no seminário, que ouvindo todos os ensinos. Aqueles que estiveram pela manhã. E eu quero hoje à noite gastar o tempo que eu tenho falando de um assunto que é muito caro para mim, que é casamento, né? Eu gosto muito de falar sobre casamento porque são algumas coisas que a gente passa a vida inteira pensando nelas, né? Uma delas é o casamento, né? Então, uma das músicas mais conhecidas do mundo é a Marcha Nupcial, né? Eu acho que só o Parabéns para Você é mais conhecido que a Marcha Nupcial. Mas a gente passa a vida inteira pensando em casamento. E quando não está pensando bem, está pensando mal. Mas a gente está pensando em casamento. Sempre está pensando em casamento. Então eu quero compartilhar com vocês sobre a dádiva da honra no casamento. Tá bom? Temos os slides para vocês acompanharem. Eu vou passar aqui e cada vez que eu der uma olhadinha lá para frente para não ter que ficar... O próximo fica feio isso na gravação. Cada vez que eu baixar minha mão esquerda aqui, você fica esperto aí, viu, varão? Tá certo? Então vamos lá. Tem um texto, Hebreus capítulo 13, verso 4... que é o texto que a gente quer usar para meditar com os irmãos nessa noite. Eu tenho um grande abraço na Priscila aqui, gente, porque a gente se conhece há muito tempo, né, Priscila? A gente era criancinha.
Eu conheço os irmãos da Priscila, conheço a Priscila de muito tempo, eles eram membros da Assembleia de Deus em Paú, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Tem mais capixaba aqui? Que é isso, tem mais capixaba do que mineiro aqui, não é possível? Tomei até um susto. Eu sou fluminense de nascimento, mas eu sou capixaba por opção. Eu mudei para o Espírito Santo, fui pastor lá há 18 anos e tive a honra de ser intitulado como cidadão espírito-santense. Então, numa homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, me foi concedido o título de cidadão espírito-santense pelos serviços prestados durante os 18 anos que eu fui pastor lá naquele estado. E eu amava aquele lugar de todo o meu coração e não conheço no Brasil lugar nenhum melhor para viver do que o estado do Espírito Santo. Não é? Certo? Oi? Eu não quero comentar isso, viu, irmão? Aí tem esse rapaz que vai para o Amazonas. E a minha vida está entrelaçada com o Amazonas desde 1982. Quando eu e Norma éramos seminaristas, a gente tinha 1 ano de casados, a revista Manchete, que já nem existe mais, lançou uma edição especial chamada Amazônia e o Brasil, que o Brasil não conhece. E a nossa professora de missões levou essa revista sobre a Amazônia e mostrou tudo para a gente sobre na época, que eram territórios, né, que era Roraima, Amapá e o Acre, Rondônia, e mostrou para a gente, e naquele dia Deus acendeu uma chama no meu coração pela região norte do Brasil. E eu e nós oramos e falamos para Deus assim, se o Senhor tiver plano, nos leva um dia nesse lugar. Eu vinha falando hoje no carro com o Samuelson, que às vezes a gente tem muita pressa de que as coisas aconteçam na nossa vida. Às vezes Deus dá uma promessa para a gente, Deus entrega uma profecia, e a gente fica num desespero para que ela aconteça, para que ela se realize. Mas eu e Norma esperamos 20 anos para colocar os pés pela primeira vez no Amazonas. E depois que colocamos, nunca mais tiramos de lá. Nós já fomos mais de 30 vezes ao Amazonas. O estado do Amazonas tem 52 municípios, a gente já conhece 12. E quando a gente fala de município no Amazonas, a gente não fala de pegar o carro e andar meia hora. Só existem 5 municípios no Amazonas que você chega de carro. O restante tem que ser de avião ou de barco. E nós já estivemos no Alto Rio Negro, já fomos na divisa com Peru, divisa com Bolívia, divisa com Colômbia, ministrando, pregando. E hoje eu sou pastor das Assembleias de Deus do Amazonas. Então eu sou membro da Convenção das Assembleias de Deus lá no Amazonas, pastor Jonatas Câmara, e todo ano a gente vai para lá ministrar, fazer retiros de casais, fazer conferências nas igrejas, tanto da capital quanto do interior. Então aquele é um lugar apaixonante, é um povo maravilhoso. Talvez no Brasil seja o povo mais caloroso que existe do Amazonas. Junto com os baianos e cariocas, é o povo que sabe melhor receber. É verdade. Agora, independente de ser carioca, eu estou falando mesmo, porque carioca, você chega no Rio de Janeiro, pá, meu irmão, e daqui a pouco você está enturmado. Na Bahia, meu rei e tal, né? E lá no Amazonas, você comer um açaí com farinha de arini ou com tapioca, comer um peixe com eles, daqui a pouco você já é amigo deles, né? Então a gente tem o privilégio de conhecer esse estado do Amazonas, um bocado deles e andar por aqueles rios. Realmente você foi picado. Lá no Amazonas tem um ditado que diz assim, quem come jaraqui nunca mais sai daqui. O jaraqui é um peixinho que parece com uma sardinha, um peixe de água doce que tem lá. Ok? Então vamos ler juntos Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará impuros e adúlteros. Então vamos ler de novo, todo mundo junto. Digno de honra entre todos. Misericórdia, gente, para não. Vamos lá. Vamos do início. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu quero pensar com vocês sobre casamento em algumas histórias que a gente vai contar aqui, histórias da Bíblia, histórias dessa nossa caminhada, porque a gente espera que de fato algo de Deus seja impresso em seu coração, em sua mente, em sua alma a respeito do valor que Deus dá ao casamento. Quantos solteiros temos aqui?
Você já é casado, filhinho? Você já casou, neném? Já? Oxê! Menino precoce? Você também já é casado, filho? Então vamos lá, quem é solteiro aqui, levante o braço. Olha, com esse bracinho mole, você não casa nunca, tá, minha filha? Você levanta o braço, quem sabe tua resposta está perto. Vamos lá. Levante o braço, quem é solteiro. Muito bem. Quem é casado, levanta o braço. Maravilha. E quem não é coisa nenhuma? Porque tem gente que não sabe o que é na vida, né? A mensagem vai servir para quem é casado, para quem é solteiro e para quem não sabe o que é na vida. Né? O que as pessoas falam sobre casamento? O que dizem sobre casamento? Que é o quê? Ah, quem tá fora quer entrar? O que mais que se fala sobre casamento? Que é bom demais. O que mais? Quem casa fica amarrado, não é isso? O que mais que falam de casamento? O que foi? Não entendi. Não precisava de testemunho. Eu ouvi alguns assim, do tipo: casamento é igual submarino, pode até flutuar, mas foi feito para afundar. E a gente vai ouvindo piadas, histórias. Aliás, o meu arquivo já desconfigurou todinho lá. Mas a nossa lei brasileira tratava o casamento como algo indissolúvel. A lei brasileira, o Código Civil brasileiro, tratava casamento como algo indissolúvel. A lei brasileira mudou tanto, que hoje você está casado, quer divorciar. Se não tem bens para dividir, nem filhos menores, você vai no cartório e divorcia em meia hora. O que vocês acham que isso significa? Que valor está sendo dado ao casamento? Nenhum. Então, hoje, quando eu penso sobre casamento, o que as pessoas falam sobre casamento, o que o nosso próprio país está fazendo, e aqui na América não é diferente, eu fico me perguntando o que nós vamos deixar para a próxima geração sobre o valor do casamento. O que nós vamos poder falar para os nossos filhos, para os nossos netos, sobre o que é casamento. Hoje, quando você pega um casal que diz assim: nós estamos casados há 20 anos, as pessoas dizem: nossa! Não é assim que falam? Ah, nós vamos completar 50 anos de casado. Ah, só gente da sua idade mesmo, porque daqui para frente ninguém mais chega nisso. É assim que as pessoas estão falando. Porém, quando a gente pensa em honra, agora ele está esperto, ele está ligado, eu já nem vou mais fazer tanto movimento, né, Max? Quando a gente olha a palavra honra, e eu falei sobre honra aqui, a palavra honra é atribuir peso, é colocar valor. Quando a gente pratica a honra é seguida de bênçãos. E aonde não há prática da honra, a ausência de bênção por si só já é maldição. Quando nós desonramos a Deus, aliás, estamos desonrando a Deus, quando não honramos determinadas figuras ou instituições que Deus mesmo criou. Quando a gente não honra pai e mãe, a Bíblia diz que quando nós os honramos, tudo nos vai e temos vida. Quem quer viver pouco começa a tratar mal pai e mãe. É receita de morrer cedo. Você não quer que a tua vida vá legal? Trate mal teu pai e tua mãe. Minha avó dizia: sai dando muxoxo. Você sabe o que é muxoxo? Não, minha avó era lá de Colatina, lá do interior do Espírito Santo. Muxoxo, tem colatinense aqui também, muxoxo é quando alguém faz... Sabe? Isso é o muxoxo, é o resmungo. Sai resmungando. Vai resmungando com teu pai, com tua mãe, vai dando muxoxo, vai pisando grosso. Minha mãe falava: tá pisando grosso, vai tudo mal. Mas a Bíblia diz que quando a gente honra pai e mãe, tudo nos vai, e a nossa vida é
longa. Também recebemos bênção de Deus quando honramos autoridades. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que toda autoridade que existe foi constituída por Deus e não há autoridade que não tenha sido constituída por Ele. E quando obedecemos à autoridade, honramos a Deus. Obedecemos a Deus que constituiu a autoridade. Da mesma forma, a Bíblia diz que é para a gente cuidar bem de pobre, de órfão e de viúva. E é verdade. Porque Deus diz assim, ó, fique esperto que eu sou o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Trata mal uma viúva. Quem vai ser o juiz que vai julgar você? É Deus. Gostou, né, irmã? A irmã vai dizer, que pregador abençoado é esse, né? É órfão. Fica sabendo, querido. Deus cuida dos órfãos. Deus cuida dos sem pai. Deus cuida dos órfãos de pai vivo. E eu não tive tempo de falar de órfão de pai vivo. Mas eu gosto muito de falar para a mulher que cria filho sozinha. Você não precisa ter medo do futuro nem de amanhã. A Bíblia que nós lemos e cremos é a Bíblia da mãe solteira. É a Bíblia da mulher que cria filho sozinha. Tem de ponta a ponta a história de mulher que cria filho sozinha na Bíblia. E eu estudei isso e preparei uma série de estudos para a mulher que cria filho sozinha. A primeira está no livro de Gênesis, que é Agar. Quem é Agar? Uma empregada que teve um filho com o patrão. E aí a patroa não gostou, porque ele estava dando muita atenção ao filho e disse para ele, ou ela... Já ouviu isso no nosso século? Aí o cara dá linha. Abandona o menino, abandona a mulher, a pão e água. Mas não importa se se o pai abandonou você com o teu filho sozinho, essa mulher estava lá no deserto e o filho ia morrer de fome, Deus falou, não tema, levante porque eu ouvi o choro do menino. Deus está atento para filho de pai sem vergonha que abandona filho. Tá certo? Porque Ismael é o exemplo daqueles filhos de hoje, que o cara faz o filho e depois some. Mas Deus tinha um futuro para aquele menino. Então o nosso Deus quer que a gente cuide bem dos pobres, dos órfãos e das viúvas. E por último, Deus também quer que a gente cuide bem do trabalhador. Por isso que a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu. Diz que é para não atrasar pagamento do trabalhador, porque Deus é vingador. Chegou o dia do pagamento do teu funcionário, chega juntinho, tá, irmão? Porque Deus não vai gostar de ver você atrasando o pagamento do teu funcionário e você ficar com a grana do funcionário no bolso, não. Paga ele. Vocês acham que esses assuntos são sérios? Mas Hebreus 13:4 diz, mais digno de honra entre todos é o... A gente está honrando mais o trabalhador, mais o órfão, mais a viúva, mais o pobre, mais a autoridade, mais o pai, estamos desonrando o casamento. E Deus está dizendo, o casamento tem que ser digno de maior honra. Vamos em frente. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 11, diz que o homem não pode ser independente da mulher e nem a mulher independente do homem. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão brigando pela independência. E quem lembra do livro que eu vou escrever? Mães doidinhas e seus filhinhos aloprados. Vejam as mães doidinhas das suas filhas jovens. Chegam para as suas filhas jovens e dizem assim, filha, você estuda, algum problema a mulher estudar, gente? Não. Para você ter a sua profissão, algum problema a mulher ter profissão? Para você ter o seu trabalho, algum problema a mulher ter trabalho? Para você ganhar o seu dinheiro, algum problema a mulher ganhar dinheiro? Aí vem a mensagem do cão, para você não depender de homem. Tudo errado. Ensinando a mulher a ser independente. E nós não podemos ser independentes do outro. Quando nós casamos, nós somos uma só. Dependemos um do outro, da mesma forma como dependemos de Deus. Uma boa mulher crente falaria assim com a sua filha, filha, você estuda para você ter a sua profissão,
para você ter o seu trabalho, para você ganhar o seu dinheiro, e aí, cheia do Espírito Santo, ela fala para a filha assim, para você ajudar o seu marido a ser bem-sucedido. Aí o apóstolo Pedro vai nos ensinar sobre casamento. E Pedro era bem casado. Pedro era casado. Pedro estava ali e escreve a sua epístola nos ensinando sobre casamento. E ele fala primeiro para as mulheres, no capítulo 3, versos de 1 a 6. Ele diz assim: vós, mulheres, sejam igualmente submissas. A palavra igualmente é uma comparação com algo que foi dito antes. Igual a alguma coisa que ele falou. Diz que ela tem que ser igualmente submissa e igualmente modesta. Igualmente submissa, porque no capítulo 2, versos 18 a 20, ele está dizendo: vocês que são escravos, sejam submissos, obedientes aos vossos senhores, porque isso é agradável a Deus. Aí ele escreve para a mulher e diz assim: vocês têm que ser submissos ao marido do mesmo jeito. Olha, queridos, Deus, tem coisa na Bíblia que eu queria que Deus tirasse. Eu queria, sinceramente, se um dia eu pudesse chegar perto de Deus, eu falei assim: Deus, vamos negociar umas coisas aqui, porque tem umas coisas que eu não entendo. Lá em casa, de vez em quando, eu tenho uns pega com a Norma, porque esse negócio do marido tem que ser cabeça. Tem hora que eu digo: gente, isso podia ser dividido. Eu digo, eu tenho que assumir responsabilidade de tudo. Mas Deus mandou eu ser cabeça, o que eu posso fazer? Quem é que pode discutir com Deus? E Deus mandou a mulher ser submissa. Em vez de você ser rebelde com seu marido, bate boca com Deus, minha filha. De repente, Deus muda a palavra. Né? Em vez de você discutir isso com o pastor, com o pregador, com seu marido, discute com Deus. Vai que Deus fica sensibilizado e diz: nossa, coitadinha da minha filha. Não é verdade? De repente você é uma boa argumentadora e Deus muda de opinião por sua causa. Não. Você tem uma chance única. E ele diz: você, mulher, tem que ser igualmente modesta. Mas modesta igual a quem? Modesta está lá no capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as mulheres santas que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos, como Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de... Essa era outra, que se algumas pudessem mudar, mudava. Mudava. Deus, que história é essa de chamar marido de senhor? Gente, eu já vi mulher falando com o marido de jeito que não faz nem com cachorro. Eu sou engraçado, irmão, eu sou ruim. Eu sou ruim. Olha, eu já vi coisa em igreja do Arco da Velha. Eu já vi o pastor tá dando um recado para a igreja, a mulher dele levanta da cadeira, pega o microfone. Não é nada disso que ele falou. Não é modesta essa irmã? Igualzinho Sara. Imagina, irmão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, está ali. Pedro começa agora a falar para os homens. Ele diz: vocês, maridos, igualmente. Igualmente também está querendo comparar com algo que foi dito antes. Ele diz: vocês têm que viver a vida do lar em comum. Ou seja, aquilo que é exigido da mulher também é esperado do homem. Seja modesto como homem dentro de casa. Seja servil como homem dentro de casa. Às vezes eu fico preocupado quando eu chego em algumas casas e a gente vê a atitude de alguns homens. Olha o que Pedro está dizendo. Você, marido, trate a sua mulher como parte mais frágil. Na minha casa tem um ditado: casa que tem homem, mulher não faz força. Isso aqui devia ser uma igreja pentecostal, as mulheres deviam estar dando glória a Deus, né? Casa que tem homem, mulher não pega galão de água. Casa que tem homem, mulher não carrega caixa pesada.
Casa que tem mulher carregando essas coisas, ou não tem homem, ou Jesus que tenha misericórdia. Mulher é parte mais frágil. Mulher tem que ser tratada com o devido valor, com a devida fragilidade, com o devido respeito, porque a palavra de Deus diz assim: trate ela como parte mais frágil, mas porque mesmo sendo mais frágil, vocês dois são herdeiros da mesma herança. O homem não vai ganhar mais que a mulher, nem a mulher mais que o homem, porque você, homem, e você, mulher, são herdeiros da mesma graça que Deus preparou em Cristo para vocês. Então a mulher sendo submissa e o homem sendo manso dentro de casa, um não está se diminuindo, o outro não está se impondo, mas ambos estão entendendo a parte que lhes cabe como herdeiros daquilo que Deus preparou. E a coisa para homem é tão séria que homem que não trata bem a sua mulher, sua vida de oração é uma farsa. Olha o que está dizendo: para que não se interrompam as vossas. Homem que não ocupa o seu papel dentro de casa, ele está orando e está batendo no teto. Amém, queridos? O que acontece quando não há honra no casamento? E eu procuro sempre buscar uma história bíblica que confirme as coisas que eu ensino. E aí eu fui para o Antigo Testamento e tem uma história que é conhecida de todo mundo, que é a história de Esther. Capítulo 1 do livro de Esther, que fica antes do livro dos Salmos, antes do livro de Jó, conta a história de um rei que era o Assuero, um homem muito poderoso, muito rico, que dominava muitas nações e que era casado com a mulher. Sabe a mulher? O cara era casado com a mulher. Olha o que esse rei sentia pela mulher. Podem ler para mim? Primeira coisa, ele admirava a beleza da mulher. Segundo, deixa eu perguntar para as mulheres aqui. Aliás, deixa eu perguntar antes para os homens. Quando junta homem para falar de mulher, quando eles falam da mulher deles, estão falando o quê? Não, eu perguntei para os homens, não é para as mulheres responder. Fica calmo, irmão. Vamos lá, os homens. Quando o homem reúne e eles falam da mulher deles, é para falar o quê? Oh, Jesus, eu precisava morar nesse lugar de homens santos. É para reclamar da mulherada. E quando fala de mulher bonita, está falando de qual mulher? De outra. Agora é a vez das mulheres, viu, irmã? Agora solta firme. Quantas mulheres aqui gostariam que o seu marido, quando os homens estivessem reunidos falando de mulher bonita, ele fala assim: bonita mesmo é a minha. Quantas gostariam que o seu marido só falasse de você? Quem não vai levantar a mão para nada do que eu perguntar aqui, por favor? Porque tem mais mulher casada. Vamos lá. Quantas mulheres casadas gostariam que quando seu marido estivesse com outros homens só falasse bem de você, dissesse que você é a mais bonita, a mais cheirosa, a mais jeitosa? Quantas gostariam que seu marido só falasse de você? Esse rei, ele era ímpio, o André. Ele estava junto com os amigos enchendo a cara. O texto diz que ele estava alto de vinho, pastor Salmão. Mas mesmo bêbado, ele só tinha olhos para mulher dele. Tem homem que nem sóbrio pensa na mulher, mas esse aqui até bêbado só pensava na mulher. O que você prefere, um homem descrente que te ama ou um que nem pensa em você? Porque eu já vi muita mulher de marido descrente que só fala mal do marido porque ele não é crente, mas não fala da fidelidade dele, não fala da honradez dele, não fala quanto ele cuida bem da família. Para de falar mal do teu marido porque ele ainda não é crente. Comece a elogiar pelo fato dele ainda ser seu marido, dele ainda estar dentro de casa, dele ainda cuidar de você e dos teus filhos. Esse rei tinha um respeito tão grande pela mulher, porque o texto diz que ele mandou chamar a mulher, dizendo assim: vocês estão falando que tem mulher bonita aqui no reino, vocês vão ver o que é mulher bonita. Mulher bonita é a minha. E aí ele mandou trazer a mulher, o que a mulher disse? Não vou. Ele ficou tão brabo, mas ainda assim ele teve respeito por ela. Vocês sabem por que ele teve respeito? Porque ele tinha tanto poder que ele podia mandar matá-la.
Ele podia mandar chicoteá-la, apedrejá-la, decapitá-la. Mas por amor e respeito a ela, ele não fez nada. Ele respeitava a individualidade dela, porque ele estava fazendo uma festa com os príncipes e sábios, e ela estava fazendo uma festa com as mulheres. Esse homem tinha tanto amor e respeito por ela, que ele dava a ela a liberdade de viver a vida dela como mulher. Porque um homem que ama a sua esposa tem que entender que ela tem direitos que lhe são individuais. Mas ela desonrou esse marido. Veja o que aconteceu. O que ela provocou com a desonra dela? Primeiro, ela provocou ira. Gente, tem mulher que é especialista em irritar marido. Ela é pós-graduada. Ela tem MBA. Tem pós-doc em irritar varão. É impressionante como tem determinadas mulheres que têm habilidade de provocar ira no marido. É impressionante. Ela provocou ira no marido. Em segundo lugar, ela criou um desconforto para todo mundo que estava presente. Imagina você, reunião do rei, com os sábios, com os príncipes. Ele diz, vou trazer a minha mulher. Mandou buscar, chega um recado. Ela disse que não vem. A Bíblia diz, está lá no verso 16, se você quiser conferir, está lá. O texto diz assim, que então disse Memucã na presença do rei dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há nas províncias do rei. Em desonrando seu marido, ela criou um desconforto para ele e para todos aqueles que estavam com ele. Terceiro, ela expôs o marido na frente dos seus liderados. Tem mulher que desonra o marido na frente dos filhos, na frente dos amigos, na frente dos parentes, na frente dos empregados, na frente da igreja. E no verso 17 e 18 tem uma expressão que me encanta. Vejam, por favor. Diz assim, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos quando ouvirem dizer, o rei mandou que introduzissem a rainha à sua presença, porém ela não foi. Quando uma mulher desonra o seu marido, ela abre legalidade para que as outras ajam da mesma maneira. Quando uma mulher desonra o seu marido na frente dos filhos, os filhos não têm nenhum motivo para respeitar o pai. Quando uma mulher desonra o seu marido na frente dos seus amigos, ele vira chacota na boca dos seus amigos. No Rio de Janeiro, a gente chamava esse tipo de homem de calça frouxa. E é muito bom que esteja esse silêncio mesmo. Esses homens disseram, quando chegar no ouvido, nenhuma mulher vai querer respeitar o seu marido. E hoje mesmo, quando as princesas da Pérsia e da Média ouvirem que o rei, o que fez a rainha com o rei, vão falar o mesmo dos príncipes do rei. E haverá muito o quê? O que diz na sua Bíblia, final do verso 18? Desprezo e indignação numa casa, numa igreja, numa sociedade que mulher não honra marido. Isso causa desprezo e indignação e toda essa sociedade é contaminada. Mas olha o que aconteceu com essa mulher. O rei consultou os sábios e falou assim, bem, o que eu vou fazer com essa mulher? Eu gosto dela, não posso matar essa mulher. Alguém disse que ela nunca mais tenha liberdade de sair dos seus aposentos. Que é coisa pior para uma mulher do que viver na rédea curta? Eu quero ir no shopping. Não. Quero ir fazer a unha. Eu quero cortar o cabelo. Corte você mesmo com a faca de cozinha. Eu preciso de uma roupa nova. Remende a velha. Eu preciso de uma sandália nova. Ande descalça.
Eu vou ficar aqui presa a vida inteira, vai. Foi essa a decisão do rei para Vasti. Nunca mais ela sai dos seus. Vejam que ainda pode ficar pior do que isso. E aí alguém disse para o rei assim, e depois que o senhor prender ela no quarto, o senhor arranja uma outra melhor do que ela. Vejam que ninguém falou arranja uma outra mais bonita, porque ele não conseguia enxergar uma mulher mais. Mas você sabe que quando uma mulher desonra o marido, a beleza dela fica apagada? Deixe-me perguntar aqui. Você vai ter problema se eu descer com a cama aqui? Acho que não, né? Casados? Você já ouviu falar de homem que trocou a mulher pela secretária? Sim. Você já ouviu falar de homem que trocou a mulher pela empregada de casa? Sim. Já ouviu falar que ele trocou a mulher bonita e cheirosa de casa por uma feiosa da rua? Já. Você já ouviu falar de homem que trocou mulher por uma garota de programa? Já. Trata mal o seu marido que você está jogando ele no colo de outra, sua trouxa. Falei com a irmã, mas eu podia ter falado qualquer uma, viu? Eu tenho que escolher uma vítima, não tem jeito. Mas fica esperta, viu, irmã? A gente ouve essas coisas assim, que safado! Mas ninguém sabe como a mulher tratava ele em casa. Ninguém sabe o que ele ouvia. Ninguém sabe que a boca daquela mulher era estéril para elogiá-lo e abundante para recriminá-lo. Ninguém sabe o que o rei Assuero passou na mão daquela dondoca, até o ponto dela desonrá-lo na frente de todo mundo e todo mundo dizer, encontre uma outra melhor do que ela. O que deveria ser uma lei moral foi transformado em édito real. O verso 20 diz que por causa dessa rainha, o rei mandou fazer uma lei em que toda mulher era obrigada a obedecer o seu marido. E todo marido era obrigado a mandar em casa. Está aí no verso 20, eu vou ler. Se bem parecer ao rei, verso 19, comece comigo no verso 19. Promulgue da sua parte um edito real, em que se escreva na lei dos persas e dos medas e não se revogue, segundo a tradição da Pérsia e da Média, as leis do país eram irrevogáveis. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que aconteceu com isso. E que não se revogue, que ela não entre mais na presença do rei, que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela, e quando for ouvido o mandado do rei, que o rei decretar em todo o seu reino, de vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. E aí no verso 22, lá no finalzinho, diz assim, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que essa lei fosse escrita na língua do próprio povo, para ninguém dizer que não entendeu. O que aquela mulher conseguiu com a desonra dela, é que a coisa engrossou. O que deveria ser uma atitude natural, virou lei. Desobedece à lei, você vai sentir o peso dela sobre você. Vocês sabem que país é esse na atualidade? Quem falou? É o Irã. Amém, já. Até hoje, mulher que desobedece marido é apedrejada na rua. Herança de quem? Vasti. As mulheres hoje do Irã nem sabem que foi essa infeliz que arrumou essa encrenca para elas. Os maridos lá são durões e a gente fica se perguntando de onde nasceu essa sociedade machista. Foi de um édito real.
de uma lei promulgada, que mulher que não obedece marido é apedrejada. Os caras estão dizendo, de onde veio esse pastor machista? Vira que agora a coisa vai melhorar um pouquinho para as mulheres e vai engrossar para nós homens. Davi também desonrou o seu casamento. Em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, o texto diz que na época em que os reis deveriam sair para a guerra, Davi ficou em casa no palácio. A primeira coisa que Davi fez como desonra foi desonrar os seus exércitos. Porque ele, como rei, deveria sair à frente com o seu lindo cavalo, com a sua linda armadura, liderando os seus soldados. E ele ficou em casa. O primeiro passo para um homem criar desonra na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, é quando ele deixa de ser líder para ficar acomodado. O homem tem que sair na frente. Deu a hora do culto, quem é o primeiro a tomar banho e ficar arrumado é o homem. Quem é o primeiro a dizer, está na hora de ir para o culto, é o homem. Está na hora de ir para a guerra. Vai na frente, mulher, que eu vou depois. Isso é coisa de Davi, que desonrou. O homem que quer honrar sua família, quer honrar a Deus, ele é o primeiro a se arrumar e ficar pronto para vir para o culto. Amém, irmãos? Os nossos liderados esperam ver em nós essa atitude de primazia. Os nossos filhos esperam que o papai seja o líder da casa. E hoje a gente às vezes vê a mulher tão sobrecarregada. E ela diz, se eu não puxar as coisas lá em casa, a coisa não anda. A primeira coisa que um homem pode fazer para criar desonra na sua casa é abdicar do seu papel de liderança. Homem tem que tomar atitude. Segunda coisa, ele desonrou Batseba ao vê-la nua. O segundo passo de desonra na vida de Davi foi pôr os olhos naquilo onde ele não devia pôr os olhos. Foi colocar os olhos numa mulher que não era sua. Foi cobiçar uma mulher que Deus não lhe entregou para ser sua esposa. Vocês sabem que eu trabalho com um querido irmão, que é o presidente da Universidade da Família, ele é um grande empresário no Brasil, e a empresa que ele dirige é um grupo de 11 empresas, ele é o presidente do conselho das empresas. Ele diz o seguinte, a gente nunca contrata um funcionário que esteja trabalhando para outra pessoa. Seja um executivo ou um técnico, se ele quer trabalhar com a gente, ele tem que estar desempregado. E as pessoas perguntam, mas por quê? Porque a Bíblia diz, não cobiçarás. E a Bíblia diz que é para não cobiçar a mulher do próximo e nem o servo do próximo. Se ele está trabalhando para alguém e eu quero contratá-lo, eu estou cobiçando o servo de alguém, eu não contrato ninguém que esteja trabalhando para outro. Nós temos que levar a sério esse negócio de cobiça, gente, porque isso não é sugestão de Deus, isso é mandamento de Deus. Davi desonrou essa mulher usando a posição que ele tinha de rei para abusar sexualmente e fisicamente dela. Ele mandou buscá-la e se deitou com ela e abusou dela, usurpando a sua posição de rei. Desonrou o seu leito, desonrou o leito dela, desonrou o marido dela, desonrou sua família. E para piorar a situação, no verso 5 dessa relação de desonra pecaminosa, ele gera um filho bastardo. Davi cria mais desonra quando pede para Joabe, o seu comandante, para pôr o marido dela na frente de batalha para que ele morresse, a fim de ocultar o seu próprio pecado. Veja o que acontece com a desonra de um homem. Davi assume essa mulher para encobrir o seu próprio pecado. Consequência disso, ele atraiu maldição para sua própria descendência. Homens que praticam a desonra abrem portas espirituais de maldição sobre a sua descendência. Nós, como homens, precisamos lembrar que nós somos a porta da nossa casa. Conta uma história que uma cidade antiga, daquelas que era cercada por muros, foi sitiada.
E ao ser sitiado, os cidadãos daquela cidade não podiam sair nem para comprar comida, nem para vender o que produziam, e depois de alguns dias começaram a ter fome. Um determinado homem daquela cidade, que era pescador, no meio da noite, cavou um buraquinho no muro da cidade onde ficava a sua casa e saiu rastejando à noite para pescar. E voltou com peixe. E todo dia à noite ele saía, pegava um peixe para alimentar a si e sua família. Gente, dá para esconder cheiro de peixe? Um dia o vizinho dele sentiu o cheiro de peixe. E foi até ele e perguntou: eu estou sentindo cheiro de peixe. Ele disse: não, você está enganado, não estou sentindo cheiro de peixe. Aonde você arrumou peixe? Não, eu tinha aqui não, é cheiro de peixe fresco. Onde você tinha? Ele falou assim: eu vou contar para você, mas não conte para ninguém. Ele mostrou o buraco que ele havia cavado no muro, por onde ele saía toda noite, para quê? O que vocês acham que o vizinho fez? Fez o seu próprio buraco. E o vizinho do vizinho descobriu, e quando descobriu, o que fez? Em pouco tempo, o que eram os muros daquela cidade? Um queijo suíço. Eram só buracos. Nós vivemos numa sociedade que cada um está fazendo um buraco, abrindo uma brecha, achando que não tem nada demais. E nós estamos comprometendo a segurança de uma sociedade inteira com as brechas que nós estamos abrindo na nossa vida e comprometendo o futuro da nossa descendência. Davi bebeu do seu próprio veneno, porque no capítulo 12 de 2 Samuel, versos 11 e 12, ele experimenta o mal que ele mesmo produziu em sua própria família. O texto diz que, 2 Samuel, capítulo 12, versos 11 e 12, dizem assim: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Aquilo que você fez em oculto, eu farei perante todo Israel e perante o sol. Davi bebeu do seu próprio veneno. Ele perdeu um filho de forma prematura. E o profeta Malaquias diz assim: vocês cobrem o altar do Senhor com choros e lágrimas, de sorte que o Senhor já não ouve mais. E vocês perguntam por quê? E o Senhor diz: porque vocês foram desleais com a mulher da tua aliança. Queridos, eu digo para vocês, esse valor, essa luta que eu tenho com Deus pelo meu casamento, para tentar ajudar as pessoas a preservarem seus casamentos, sabe por quê? Eu sou filho de uma família que minha mãe teve 3 homens e nunca foi casada com nenhum. Minha mãe conheceu meu pai no centro de umbanda que eles frequentavam, e minha mãe teve uma relação sexual com meu pai e gerou a minha irmã mais velha, que morreu aos 37 anos. 1 ano depois, eu nascia. E quando eu estava com 1 ano, o meu pai morreu, e ele e minha mãe não eram casados, eu nunca conheci meu pai. Do meu pai eu tenho apenas uma foto, quando eu era criancinha, bebezinho, no colo dele. Tudo que eu mais queria na minha vida era ter um pai. Quando eu estava com 7 para 8 anos, minha mãe conheceu um outro homem e foi morar com ele. Chamava-se Roberto. Como aquele homem era bom. Ele trabalhava no cais do porto. E todo dia antes de ir para o trabalho, ele me acordava. Eu tive paralisia infantil, eu tenho uma perna menor que a outra. E ele me botava sentado no muro. Não existia fisioterapia naquela época, eu estou falando de 45 anos atrás. A fisioterapia era uma ciência pouco desenvolvida. E eu sentava com 1 quilo de arroz ou de açúcar na perna e ficava fazendo exercício 1 hora para fortalecer a musculatura da perna direita. E ele ficava: vamos, Ginarte, mexe essa perna. Ele pegava o calcigenol que eu tomava, me dava uma colher de calcigenol irradiado, pegava um ovo, esquentava o ovo, quebrava a tampinha do ovo em cima, colocava sal, misturava e me dava de colherinha na boca. Me dava um beijo e ia trabalhar. Mas ele tinha um problema, ele bebia. E ele e minha mãe discutiam muito. Mas ele amava minha mãe. Ele me amava. Mas minha mãe não entendia o amor.
ela só odiava a bebida. E minha mãe brigou tanto com esse homem, que eu tinha 8 anos de idade, eu estava no portão vendo ele indo embora com a mala na mão. Com 8 anos eu perdi o segundo pai. Fiquei do 8 até os 13 anos sem uma figura masculina. Minha mãe conheceu um outro homem, engravidou dele. E teve a minha segunda irmã. E aí veio falar comigo: meu filho, mamãe vai ter outro neném, você gostaria de morar com a mamãe e com Bira? Aí eu fui morar com meu padrasto e com minha mãe. Dormia no chão da casinha que a gente morava, por isso que eu gosto de dormir no chão. Dormia no chão, e ele acordava muito cedo para ir trabalhar, era caminhoneiro. Ele chegava na sala: vamos embora, rapaz, está na hora de acordar. Chutava a minha costela, eu agarrava na perna dele, derrubava ele no chão e a gente se atracava, brigava, e ele: me solta, seu cachorro. Eu socava ele, ele era enorme. E ele me socava, minha mãe vinha com a vassoura, batia em nós dois, lá com seus 2 cachorros e tal. E eu estava no céu. Tudo que eu queria era ter um pai. Sabe o que Satanás está fazendo com as famílias? Destruindo no coração dos filhos e das filhas a imagem de pai e a imagem de mãe. Os casamentos estão sendo desonrados, e por conta da desonra, os casamentos estão sendo destruídos, e nós estamos gerando geração após geração, filhos e filhas que não conhecem o valor do casamento. E a Bíblia continua dizendo: você quer honrar qualquer relacionamento? Escolhe o primeiro para honrá-lo, que seja o matrimônio. Último slide. Você já se deu conta de alguma bênção que seja decorrente de uma atitude de honra em relação a seus pais? Se você pudesse conversar num grupo pequeno com algumas pessoas, será que você poderia falar de alguma bênção que você acredita que você recebeu porque honrou seu pai e sua mãe? Porque cuidou do seu pai e da sua mãe, porque era obediente com seu pai e sua mãe? Você teria alguma história para contar de bênção? Também de algum chefe ou autoridade que você honrou e aquilo depois veio como uma colheita para você por ter os honrado e feito o que era certo? Alguma contribuição financeira que você deu e você honrou uma causa missionária, um projeto da igreja, ajudou um pobre, uma viúva, um órfão, e depois você recebeu uma grande bênção financeira por causa daquela contribuição que você deu? Se você fizer a mesma coisa com casamento, há bênçãos reservadas para você. Deus reserva bênçãos para aqueles que sabem honrar o casamento. Mas da mesma forma, se você pudesse compartilhar o que é uma experiência de desonra, você ia poder contar histórias de dores que você carrega, ou de outros que outros carregam, por terem desonrado pai, mãe, autoridades e qualquer outra situação. Essa igreja aqui é uma igreja especial, tá, gente? Eu falei isso com o Samuelson e com a Orlane, que são meus amigos antigos aqui. Eu sinto que há nesse pastor um verdadeiro carinho e interesse por famílias. E a gente já criou um feeling para isso, porque a gente só faz isso. Sabe, quando você faz uma coisa, você chega num lugar, você percebe, você sente. Se vocês tiverem que escolher uma coisa para atacar, e para trabalharem duro para preservar nessa igreja, trabalhem duro pelos casamentos de vocês. Trabalhem duro pelo relacionamento conjugal. Ajudem os jovens a construir casamento numa base sólida. Ajudem os jovens a pensar em casamento como aliança e não como alguma coisa que é como um contrato que você rompe quando uma parte não faz o que está prometendo. A melhor contribuição que a Igreja Vida pode dar para os Estados Unidos é mostrar uma qualidade de vida que os americanos estão perdendo. Eles não sabem mais o que é casamento, com raríssimas exceções. Casamento virou coisa banal nessa nação, como está virando na nossa. E vocês não vieram aqui apenas para fazer pé de meia. Vocês vieram aqui porque Deus os trouxe para esse lugar, para serem luz do mundo e sal da terra nessa nação. Ofereçam para esse país exemplos de casamentos e de famílias que honrem a Deus
e que seja um estímulo para outras pessoas quererem o mesmo. Eu quero terminar orando pelos casamentos. Eu quero terminar orando pelos casais. Por aqueles que têm esperança de casar. Talvez você tenha um casamento conflitante. Eu e Norma tivemos problemas terríveis no casamento, porque essa mulher é difícil, gente. Vem cá, meu amor. Mas vocês sabem de uma coisa? Tem uma frase que a Norma fala, eu vou deixar ela falar aqui, porque na boca da Norma tem muito mais poder, sobre uma decisão que ela tomou na vida. Alguns pensamentos que já passaram pela cabeça dela. Bom, como casamento, eu falava assim, jamais vou acabar meu casamento. Não quero nunca me separar, mas só quero matar ele. Então, eu não tinha vontade de separar, mas tinha vontade de matar ele, porque ele me fazia tanta raiva, que eu falava, Deus vai me perdoar depois disso e vai ficar tudo bem. Mas eu me arrependi, viu, gente? E me arrependi disso também. E a culpa nunca era dele só, era minha também, porque eu deixava de fazer a minha parte e ficava esperando que ele fizesse a dele. E não tem um remo só no barco, tem que ter dois. Então, um remo só fica dando volta. E eu ficava esperando, e aí o nosso barco ficava dando volta. Então, quando eu disse para Deus, Senhor, eu não vou fazer nada, e o Senhor vai agir, e vou sair da frente. Deus falou, agora que você viu que você tem que sair da frente e deixar eu fazer, então vou fazer. Aí Deus começou a fazer, e a gente está aqui até hoje. Graças a Deus. Se ela tivesse subido para falar, a mensagem duraria 1 minuto e meio. Você ouviu, pastor? Ela fala pouco, mas fala muito. E é verdade isso. Nós já tivemos muita raiva um do outro, mas nunca pensamos em nos separar. A gente sempre acreditou que Deus tinha uma solução para o nosso casamento. Algumas pessoas nos conhecem muito nesse Brasil, não naquele Brasil, e sabem o quanto o nosso casamento foi difícil. Dá para imaginar um cara que veio de uma estrutura familiar como essa e vai para um casamento? E a Norma de uma estrutura familiar completamente diferente da minha. Nós tivemos muitos conflitos. E ainda temos, porque ela continua difícil pra caramba. Mas nós tomamos uma decisão, nós casamos uma vez só. E ano passado eu casei a minha filha e disse para o meu genro, eu não estou casando você com a minha filha para ela ser a sua primeira esposa, mas para ser a única. E disse para ela, eu não estou casando você com o Henrique para ser o seu primeiro marido, mas para ser o único. E eu quero que a minha filha tenha um referencial do nosso casamento, para ela e o meu genro poderem se espelhar. Vocês têm filhos? Tratem de buscar a Deus, para que Deus ajude vocês a superarem as dificuldades, para que vocês tenham um bonito casamento para apresentar para os seus filhos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Não vale a pena desonrar, né, gente? Não vale a pena desonrar. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Se tiver que honrar alguém, comece honrando o seu marido. Comece honrando sua mulher. Se você tem que falar alguma coisa boa para alguém, fale para ela primeiro. Fale para ele primeiro. Aquele homem lá de Provérbios 31 falou para a mulher assim, muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Eu conheço muitas mulheres de Deus maravilhosas, mas nenhuma delas teria conseguido trazer o nosso casamento até aqui, como a Norma trouxe. Nenhuma delas teria suportado as lutas que nós passamos. E sabe qual é a coisa mais gostosa? A gente descobriu ao longo desses anos que nós fomos feitos um para o outro. Eu não podia estar casado com outra mulher. Não podia mesmo. E nem você. Nem você. Marido, segura a tua mulher aí, por favor. Eu acho que é uma boa oportunidade. Se os teus filhos estão aqui, traga os teus filhos para perto de você. Se eles estão aqui no salão. Sabe, porque os nossos filhos não vêm e não ouvem o papai dizer para a mamãe, eu te amo com muita frequência. Mas deixe os teus filhos ouvirem você dizer para a tua mulher, eu te amo. Marido, você vai virar para teus filhos e vai dizer assim,
Crianças, eu quero que vocês saibam que eu amo a mamãe e não vou deixar a mamãe. Eu quero que vocês saibam que eu amo o papai e não vou deixar o papai. Você pode falar isso para os teus filhos? Diga para eles ouvirem. Diga para eles ouvirem. Eu quero que vocês saibam que eu amo a sua mãe e nunca vou deixá-la. As minhas filhas não estão aqui, mas talvez um dia elas assistam o vídeo. E eu quero, Norma, que elas saibam que eu nunca vou deixar você. Nós vamos ficar juntos até o último dia da nossa vida. Seja você que feche os meus olhos ou eu que feche os seus. Eu vou estar do seu lado, morrendo ou ficando vivo. Mas eu vou ficar com você até o último dia. Senhor, há tantas histórias aqui, Pai. Há tanta gente que já sofreu no casamento. É bem possível, Senhor, que aqui no nosso meio tenha gente que já tenha visto um casamento escorrer pelos dedos. E ninguém casou para separar, Senhor. Ninguém planejou divórcio, Senhor. Mas é uma tragédia quando isso acontece. Mas nós estamos aqui para falar que há uma graça em Jesus Cristo, para que as tragédias não se repitam e para que nunca aconteçam no nosso casamento. Eu oro por cada casal que está aqui nessa noite. Estende a tua mão agora e traz cura nesses casamentos, Senhor. Traz cura, meu Deus. Há tantas dificuldades com as quais nós temos que nos defrontar, com as quais nós temos que lutar, contra as quais temos que lutar. Há tantos desafios na convivência conjugal e é tão fácil desonrar. É tão fácil falar duramente, é tão fácil ofender, é tão fácil menosprezar. É tão fácil pensar em colocar outra pessoa no lugar. Mas nessa noite, Pai, como igreja, nós vamos repetir o que Josué falou. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E o divórcio acaba fazendo a gente abdicar dessa decisão, porque a gente acaba saindo de casa. Mas abra a sua boca e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E complete dizendo: eu e a minha esposa serviremos ao Senhor. Eu e minha esposa com meus filhos serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, se alguma instituição tem que ser honrada nessa igreja, que seja o matrimônio. Se alguma instituição tem que ser honrada por esses homens, que seja o casamento deles. Por essas mulheres, que seja-lhes o casamento também. Que os filhos honrem o casamento de seus pais. E que essa igreja, meu Deus, seja conhecida como uma igreja de aliança, e não uma igreja de divórcios e separações, mas de gente que fica junto até o último dos seus dias. Eu estendo as minhas mãos, Senhor, para abençoar esses casais e essas famílias. Eu estendo a minha mão para abençoar os jovens solteiros, para que quando lhes vier a bênção do casamento, que lhes seja um casamento venturoso, abençoado, um casamento preparado pelo Senhor, que lhes seja um casamento que dure até o último de seus dias. Eu oro pelo casamento da liderança dessa igreja, a começar do seu pastor presidente, dos seus auxiliares, dos seus evangelistas, dos líderes de ministério. Meu Deus, que o maligno não toque o casamento da liderança dessa igreja. Porque chega o que aconteceu na Média e na Pérsia, quando o casamento do rei desgraçadamente foi desonrado e todo o povo sofreu. Nós não precisamos mais de casamento de líderes que se acabem. Nós precisamos de homens e mulheres que mantenham a sua aliança, para que todo um povo seja abençoado por isso. Eu peço à igreja que ore pelo casamento de seus líderes, porque vocês viram que quando o casamento do líder desmorona, algo de muito ruim é liberado sobre o povo. Mas quando o casamento do líder, da liderança prospera, há uma bênção liberada para todo o povo. Que essa bênção seja liberada sobre toda essa congregação, em nome do Senhor Jesus.
Vocês podem dar toda a glória a Jesus, com as suas vozes, com as suas palmas. Que Deus seja honrado e glorificado. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão precioso. Cante, adore a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Ainda em pé, amados. Deus abençoe a cada um. A oferta a tesouraria já nos passou aqui de missões, deu $1.160. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Tem a cantina lá, a lanchonete também de missões hoje à noite. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito e por tudo que Ele é na nossa vida. Deus abençoe pastor Dinarte, irmã Norma, pela sua vida, ministério, Samuel, senhor Lani, que tem recebido e hospedado eles ali, pastor Rogério, irmã Betânia, que tem hospedado o pastor Gui, a irmã Aleca. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor. Vamos orar, gente, agradecer a Deus. Pai, graças te damos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse final de semana tão abençoador. A conferência Educando com Excelência para o Ministério Infantil, Senhor, esta manhã, hoje à noite, a Tua palavra que veio nos confrontar, nos transformar, nos mudar, Senhor. Nós queremos pôr em prática hoje, em nome de Jesus, ó Deus, viver a Tua palavra, aonde nós estivermos, no trabalho, na escola, em casa, na igreja, na rua, no divertimento, nas férias, aonde estivermos, Senhor, viver a Tua palavra, ó Pai. Nos ajuda, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Dinarte, sua esposa, irmã Norma, pastor Gui, pastor Aleca, todos os, Senhor, líderes aqui, Senhor, obrigado por cada um, ó Pai. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem nos dado o privilégio e a honra de te servir, em nome de Jesus, Senhor. Te adoramos, te louvamos, nos dá uma semana abençoada na Tua presença e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E cada um diz... Amém. Dá um abraço em alguém aí.